Ok, dando continuidade, nós temos aqui uma proposição. Se o segmento AB for congruente a esse segmento aqui, em que aqui eu tenho múltiplo sobre múltiplo, que eu tenho aqui como eu mostrei anteriormente, então eu posso dizer que P vezes AB é congruente a Q vezes CD. Deixa eu fazer aqui fazer uma escrita, aqui, um rascunho. Repara o seguinte, nós já sabemos que se AB é congruente a N vezes CD, ou seja, se AB é o múltiplo de CD, então o CD é submúltiplo ao AB em relação, segundo esse mesmo número natural. Então, se isso aqui acontece, então CD é congruente a 1 sobre N AB. Ou seja, nós já conhecemos essa equivalência. Tá? Se AB é múltiplo de CD segundo N, então CD é submúltiplo de AB segundo N. Ok? Então vamos lá. Ok, então vamos para a prova. Então eu tenho aqui que o segmento AB é congruente a P sobre Q CD. E por definição, nós sabemos que esse P sobre Q pode ser escrito como 1 sobre Q vezes P. Podia ser o contrário, podia ser P vezes 1 sobre Q. Tá. Nessas condições, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que o AB é submúltiplo dessa expressão aqui. Então, se AB é submúltiplo do produto PCD, então o PCD é múltiplo de AB, segundo esse mesmo valor. Segundo o quê? Então, eu tenho essa equivalência. Ok? Tá, então vamos continuar. Então, vamos para a definição de segmentos de reta comensuráveis. Para isso, antes, vamos voltar para a nossa escrita. Considere aqui dois segmentos. Um segmento AB e aqui um segmento CD. Que o segmento A seja dividido em 4 segmentos congruentes, tá? Cada um, eles são congruentes. E aqui seja dividido em 7, todos congruentes. Só que esse segmento aqui também é congruente, vou chamar esse submúltiplo de x, e esse aqui, essa distância, é o mesmo x. Tá? Vamos fazer de conta que eles são congruentes, tá? Eles são todos esses x são iguaizinhos. Tá? Então, nessas condições, eu tenho que o segmento AB ele é congruente a 3 vezes o segmento x. E aqui eu tenho que o CD ele é congruente a 7 vezes x. Então, eu quero que vocês percebam que tanto o AB quanto o CD possuem um submúltiplo comum, que é, no caso, o x. Quando for possível fazer isso, a gente diz que eles são comensuráveis. Ou seja, dois segmentos são comensuráveis quando existe um submúltiplo comum. Se eu for colocar de forma genérica, eu teria algo assim. AB é congruente a M vezes x e CD é congruente a N vezes x. Se isso aqui acontecer, a gente pode dizer que AB e CD são comensuráveis. Por que eles são comensuráveis? Porque eles possuem um submúltiplo comum. Nesse caso aqui, o submúltiplo é o segmento x. Agora vocês podem estar se perguntando, mas não seriam quaisquer dois segmentos sempre comensuráveis? Pois é, esse pensamento de que quaisquer dois segmentos seriam comensuráveis não é verdadeiro.
E os gregos descobriram isso. Eu vou colocar aqui, será que não aconteceria de quaisquer dois segmentos fosse sempre possível eu diminuir o número de segmentos iguais, segmentos congruentes, até o ponto em que ambos os segmentos teriam um submúltiplo comum? Por exemplo, eu tenho aqui um segmento, eu tenho aqui dois segmentos, né? Se eu quebrar esse segmento aqui em dois pedaços, se eu pegar esse tamanho aqui e transportar, o que vai acontecer? Vai ficar faltando um pedacinho aqui. Vai ficar faltando um pedacinho aqui. Ou seja, o x não é um submúltiplo comum. Ok, o x não é um submúltiplo comum, mas eu poderia tentar dividir de outra forma. Por exemplo, em vez de dividir em dois pedaços iguais, eu poderia dividir em três. Aí teria um outro segmento que eu vou chamar de x'. Aí eu tentaria dividir esse outro segmento, só que vamos supor que também não se encaixe. Ele não vai se encaixar aqui, vai ficar faltando uma pontinha. Então, mas aí eu poderia pegar, em vez de dividir em 3, pegar e dividir em 4. Aí vai ficar, eu vou chamar de x duas linhas. Aí esse outro aqui, eu vou pegar essa medida e transportar para cá. Vai ficar x duas linhas, x duas linhas, x duas linhas. Até que não dá aqui direito. Então não vai se encaixar aqui. Vai ficar uma pontinha. Então, se não vai se encaixar aqui, o x duas linhas não é submúltiplo dos dois segmentos. Ah, mas eu poderia pegar e dividir em 5 pedaços e tentar ver se o ajuste acontece. Ou seja, eu poderia acreditar, eu poderia ser convencido de que existiria sempre, eu sempre poderia dividir um dos segmentos de modo a encontrar um submúltiplo comum. Porém, isso não é verdade. Como é que eu faço para justificar que isso não é verdade? Por exemplo, aqui. Aqui eu tenho um quadrado de lado 1, e nós provaremos mais tarde que se os lados do quadrado derem 1, a diagonal é igual à raiz de 2. Note que agora eu estou colocando a carroça na frente dos cavalos. Por quê? Porque eu ainda não defini o que é medida de um segmento. Eu vou entrar nisso daqui a pouco. Mas vamos supor que a gente já tenha uma ideia intuitiva. E, de fato, a gente já tem uma ideia intuitiva do que é medida de um segmento. Então, vamos usar essa intuição por enquanto. Tá? Depois eu formalizo. Bem, olha aqui. Vamos considerar que essa medida aqui, que vale 1, eu transportei para cá. Então, a medida de AB, eu ainda não defini o que é medida, mas vamos considerar que a gente já saiba. A medida de AB é igual a 1. Agora, aqui eu tenho essa diagonal. Vamos pegar essa diagonal e transportar para cá, tá? De modo que a diagonal seja congruente ao segmento CD. Então, a medida de CD é igual à raiz de 2. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Seriam AB e CD comensuráveis? Eu vou escrever a pergunta. Bem, a gente pode testar, né? Se isso é possível. Eu vou logo adiantar que a resposta é não. AB e CD não são comensuráveis. E a prova eu vou fazer por absurdo. Eu vou justificar aqui. Suponhamos, por absurdo, que AB e CD sejam comensuráveis. Tome, então, M e N naturais
e um segmento X, tais que... Então, eu vou colocar aqui AB é congruente a M vezes X. E CD é congruente a N vezes X. Ou seja, eu estou supondo, por absurdo, que AB e CD têm um submúltiplo comum. E, no caso, eu chamei esse submúltiplo, esse segmento de reta, que é submúltiplo comum, de X. Por quê? Porque o X aparece nos dois. Tá? Agora, perceba uma coisa. Agora, considere uma coisa. Se eu dividisse a medida de CD com a medida de AB, o que aconteceria? Bem, vocês já sabem que a medida é raiz de 2 e a medida de AB é 1. Só que eu tenho uma outra igualdade. A medida de CD, a medida de AB é, na verdade, e aqui no segundo membro, nós já sabemos que raiz de 2 sobre 1 é igual a raiz de 2. Agora, note que, também por nossa intuição, que ainda não formalizei, que a medida de n vezes x é a mesma coisa que n vezes a medida de x. E no denominador, nós temos que a medida de m vezes x é igual a m vezes a medida de x, que vai dar igual a raiz de 2. Agora, eu posso pegar e cancelar a medida de m com a medida de m, de baixo. Então, eu vou ter n sobre m é igual a raiz de 2. Só que aqui eu tenho uma contradição. Por que eu tenho uma contradição? Porque o raiz de 2 é um número irracional. Sendo um número irracional, eu não posso escrevê-lo na forma de uma razão de 2 números inteiros. Na verdade, eu estou colocando a carroça na frente dos cavalos. Por quê? Porque é o próprio conceito de incomensurabilidade que leva ao conceito de irracionalidade. Mas eu estou colocando aqui só para justificar para vocês, para que vocês tenham uma noção intuitiva de que realmente existem pares de segmentos que não são comensuráveis. Ok? Então, logo, AB e CD não são AB e CD não são comensuráveis. Vamos voltar para os nossos slides. Então, vamos voltar aqui. 2 segmentos de reta são comensuráveis quando possuírem um submúltiplo comum. Ou seja, 2 segmentos de reta AB e CD são comensuráveis quando existirem um segmento de reta XY e 2 números naturais P e Q, tais que AB é um múltiplo de XY e CD também é um múltiplo de XY. Ou seja, AB e CD possuem um submúltiplo comum. Então vamos continuar. Agora vamos para um resultado importante. 2 segmentos de reta, AB e CD,
são comensuráveis se e somente se existirem dois números naturais, P e Q, tais que Q vezes AB é congruente a P vezes CD. Então, eu tenho que ter uma congruência como essa para que eu possa dizer que os segmentos são comensuráveis. Prova. Então, como é um se somente se, eu tenho que provar a ida e a volta. Então, vamos começar com a ida. Sejam AB e CD comensuráveis, então vai ter que existir um submúltiplo comum. Esse submúltiplo eu chamei de XY. Então, eu tenho que AB é congruente a um número vezes XY e CD é congruente a um outro número vezes XY. Então, ele tem um submúltiplo comum, um submúltiplo XY. Agora vamos para cá. Se AB é múltiplo de XY segundo P, então XY é submúltiplo de AB segundo P. E é o que a gente vê aqui. XY é submúltiplo de AB segundo P. Analogamente, se CD é múltiplo de XY segundo Q, então XY é submúltiplo de CD segundo Q. XY é submúltiplo de CD segundo Q. Continuando. Se dois segmentos são congruentes a um terceiro, então eles são congruentes entre si. Repara que os dois são congruentes a XY. Então, eles têm que ser congruentes entre si. Então, esse segmento é congruente a este. Logo, eu posso concluir essa congruência. Reciprocamente, nós temos que, se eu tenho válida essa congruência, então eu vou ter essa nova congruência. E, finalmente, eu posso fazer o seguinte. Como eles são congruentes, eu posso dizer que eles são congruentes a um terceiro, e esse terceiro eu vou chamar de UV. Então, esses dois aqui, que são congruentes, eles vão ser congruentes também a um UV. Então, eu posso separar. Vai ficar esse produto congruente ao V e esse produto aqui congruente ao V. Só que aqui eu pulei uma etapa. Mas vamos analisar aqui. Vamos pegar só esse daqui. Se o UV é submúltiplo de AB, então o AB vai ser múltiplo de UV. Olha, o AB vai ser múltiplo de UV. Analogamente, eu tenho que o CD também vai ser múltiplo de UV. Logo, AB e CD são comensuráveis. Por quê? Comensuráveis, já que eles têm um submúltiplo comum. No caso, o submúltiplo UV. Continuando. Definição de segmentos de reta incomensuráveis. Dois segmentos de reta são incomensuráveis quando não são comensuráveis. Imagino que eu já tinha falado esse conceito, né? Incomensurável é quando não é comensurável. Vamos lá. Agora, nós vamos para a definição de ponto médio. Diz-se que M é ponto médio de um segmento AB quando M está entre AB, ou seja, a primeira condição para ser ponto médio de um segmento AB é que M é um ponto que está entre A e B. Lembra que está entre é um conceito primitivo, não tem definição. E a segunda condição é que o segmento AM tem que ser congruente ao segmento MB. Então, se essas duas condições forem satisfeitas, a gente diz que M é o ponto médio do segmento AB. Bem, gente, aqui eu vou explicar para vocês como seria geometricamente, ou melhor, usando régua e compasso, o ponto médio. Então, aqui eu tenho um segmento. Aí, nesse segmento, ele é determinado por dois pontos. O
ponto A e o ponto B. O que seria o ponto médio usando ré e compasso? A gente pode encontrar o ponto médio fazendo o seguinte. A gente coloca a ponta seca do compasso numa das extremidades do segmento, estica numa distância maior que a metade, aí a gente faz assim, e do outro lado faz a mesma coisa. Aí, finalmente, tu vais marcar aqui esses pontos formados e ligar. Aí, quando vocês ligarem, eu vou ter essa interseção aqui, vai ser justamente no ponto médio. Ok? Proposição: unicidade do ponto médio. O ponto médio de um segmento de reta, quando existe, é único. Posteriormente, nós vamos verificar que o ponto médio sempre existe. Mas aqui eu não estou amarrando isso porque ainda não provei. O que eu quero provar aqui é a unicidade do ponto médio. Quando o ponto médio existe, e ele sempre existe, é único. Antes, vamos entender a essência dessa demonstração. Como é que a gente faz para provar que uma coisa é única? Por exemplo, eu quero provar que todo elemento que possui, ou melhor, eu quero provar que só existe um único elemento que possui aquela propriedade. Como é que eu faço para provar isso? Como é que eu faço para provar que só existe um elemento que possui uma determinada propriedade? Eu suponho que há mais do que um, há pelo menos dois, e mostro que esses dois, na verdade, é o mesmo. Quando eu faço isso, eu posso concluir, eu sou obrigado a concluir, que só pode existir um elemento com essa propriedade. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou mostrar que só pode existir um único elemento com essa propriedade. Então, essa é a essência da demonstração que eu vou fazer agora. Sejam x e y pontos médios de um segmento de reta AB. Eu quero provar que só existe um ponto médio, né? Eu quero provar que só existe um ponto médio, né? Então, o que eu quero fazer é provar que eles são o mesmo ponto. Que o x é igual a y. Vamos lá. Sejam x e y pontos médios de AB, então, por definição, x e y estão entre A e B. E a segunda condição da definição é que AX tem que ser congruente a XB e AY tem que ser congruente a YB. Repara que é justamente a condição que aparece aqui. Ó, a primeira condição é que o ponto tem que estar entre A e B. E a segunda condição é satisfazer essa congruência, né? Então, isso aqui tem que valer tanto para quando M for igual a X, quanto para quando M for igual a Y. Então, nós temos isso válido tanto para o X quanto para o Y. Agora, note o seguinte. Suponhamos, por absurdo, que o X é diferente de Y. Nota que eu quero provar que o X é igual ao Y. Então, eu vou supor que eles são diferentes e vou chegar num absurdo, vou chegar numa contradição. Então, suponhamos por absurdo que X e Y são diferentes. Ou seja, suponhamos por absurdo que exista mais do que um ponto médio, mais de um ponto médio. Então, aqui, x e y seriam pontos médios do segmento AB, e aqui, x e y também. Só que aqui está na ordem x e y, e aqui está na ordem yx. Então, nós temos esses dois casos possíveis. Então, o que eu chamei aqui de caso A, e aqui eu chamei de caso B. Então, vamos analisar cada um desses casos isoladamente. Sendo válido o caso 1, a gente vai ter o seguinte. O x está entre A e Y. Voltemos aqui. Olha aqui. O x, de fato, o x está entre A e Y. Se o x está entre A e Y, então o AX tem que ser menor que o AY. O AX tem que ser
menor que o AY. Daí, segue que, se o AX é menor que o AY, e por definição, já que o Y é um ponto médio, como o AY tem que ser congruente a YB, que o AX é congruente a YB. Ok? Analogamente, eu tenho que, se o Y está entre X e B, eu vou ter que o YB vai ser menor que XB. Daí, YB é menor que XB e que é congruente a X, que é pela definição de ponto médio. Se X é ponto médio, então o AX tem que ser congruente a XB. Daí, se eu pegar só o primeiro e o último, eu tenho que o YB é menor que AX. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar só essa desigualdade, que eu chamei de desigualdade 1, e essa outra desigualdade, que eu chamei de desigualdade 2. Então, eu tenho aqui a desigualdade 1 e a desigualdade 2. Daí eu tenho que se AX é menor que YB, e aqui o próprio YB é menor que AX, então o AX vai ser menor que o AX. O AX é menor que AX. Só que isso é uma contradição evidente. Por quê? Porque uma coisa não pode ser menor que ela mesma. Toda coisa é igual a ela mesma. Ou, no caso, congruente a ela mesma. Então, aqui eu tenho uma contradição. Se eu tenho uma contradição, eu sou obrigado a concluir que x e y são, na verdade, o mesmo ponto. Então, de fato, o ponto médio é único.